entender um pouco do processo, entender um pouco dessas palavras, desses pensamentos e tudo que ilustra esse trabalho magnífico. Quero agradecer muito, de novo, a presença de todo mundo que está aqui, todos vocês mesmo, de coração, porque isso faz muito importante. E eu, enquanto produtor, eu penso muito uma relação da importância para com o artista. Então, a presença de todos vocês, amigos, familiares, velhinha que está aqui na casa também, né? É de suma importância para o Walter Nu, nesse momento agora que ele sempre está, para quem conhece o Walter Nu, sabe que ele sempre está no momento de descoberta, né? Sempre no momento de processo, colocando a mão na massa. Aquele ateliê, ele é visto e revisto de diversas formas. Então eu quero trazer essa pessoa aqui, para talvez passar um pouquinho de vergonha com a gente. Talvez seja, né? E aí o meu papel também seja esse, né? Colocar ele para passar um pouquinho dessa vergonha, mas que a gente consiga coletar momentos e, pensando enquanto historiador também, um lugar que fica registrado, né? Que a gente possa discutir isso daqui a alguns anos e evoluir todos esses pensamentos, né? Então, Walter Nu, e agora ele vem desfilando pela nossa passarela, como vocês podem ver. Olha lá. Uhul! Olha aí! Tudo bem! Então, mas as coisas acontecem, E uma coisa muito boa, muito bacana que vem acontecendo, porque eu venho me aproximando de volta há pouco tempo, então acho que esse é o primeiro trabalho, eu, o Fernando S.A. enquanto produtor, então só tenho a agradecer o espaço, a troca, né? O Walter sempre está falando muito bem de mim, então eu fico muito feliz por isso, e porque é um lugar que a gente tem uma energia parecida em alguns pontos, espero que isso se mantenha. E uma coisa que eu brinco bastante, mas é um lugar muito sério, que eu venho conversando também com a Casa de Metal, agradeço muito o Leandro, agradeço muito a... Cadê a Silvia? Silvia que está aqui do lado, porque é um lugar de uma construção, de um diálogo, que ele se faz com a manutenção dessa potência. Porque às vezes a gente tem pessoas próximas e a gente vai perdendo esses diálogos, porque a gente não tem esse cuidado, esse carinho com as pessoas. Então é isso. Quero chamar também, cadê o nosso amigo que ia ser o provocador? Vem aqui. A gente tá construindo toda uma ideia aqui, tá, gente? Tem agora o provocador, que é o Fábio Almeida. Eu estou aprendendo que o pessoal fala tudo nome e sobrenome. Eu vou passar o mic para você e você vai bater nesse papo com volta? O que você acha? Perfeitamente, Fernando. Vamos lá, né? Vamos conversar. Aliás, obrigado. Vai bater nesse papo. Legal, Fernando. Bom, gente, boa tarde, DJ. Som na caixa, né? Seria isso. Vamos nessa. Então, gente, eu estava 5 minutos atrás conversando com o Walter Nu, batendo um papo, e o Fernando falou: Fábio, você não quer continuar essa conversa ao vivo e a cores para todo o Brasil? Eu falei: why not? Of course, vamos nessa. Vai, Walter. Então, aeroplanos. Walter, eu tenho um conceito. Eu vou fazer assim, eles querem alguma coisa rápida. Tá. Então vamos bater de cara nos conceitos principais. Você tem um conceito que é assim, todo mundo vê um material como esse, teclados de computador, tecnologia utilizada, e já pensa no reciclado. Vamos pensar o seguinte: o que é realmente que você está colocando aqui? Porque não é reciclado, é antes de reciclar, não é? E por que isso? Tudo bem. Então, pode pular os boa tarde, essas coisas, okay. Né? Então, tá. Então, não é reciclado porque não passa por um processo de reciclagem, né? Acho que isso é uma coisa que sempre foi vendida errado para as pessoas, porque o processo de reciclagem, quando você pega a matéria e ela tem um outro processo industrial, né? Ela tem um processo de ser reindustrializado, então ela vai gastar mais água, mais luz, mais tudo, né? O meu processo sempre foi de reaproveitamento, né? Eu uso o material e evito que ele passe por um processo de reindustrialização. No caso, atualmente, a gente não usa mais nenhum desses conceitos, nem reciclado, nem reaproveitado, nada. Tudo virou recurso. Por quê? Porque nós estamos agora vivendo uma escassez de recursos no mundo, né? As crises climáticas estão aí, né? Não precisa nem dizer, né?
ali Los Angeles em chamas, a gente submerso. Então, assim, a gente está olhando para tudo de um outro jeito. Então, não tem mais o que tirar do planeta. Não existe essa possibilidade. Então, quando você vem com qualquer matéria-prima nova, ela tem que ser olhada com desdém, com... sei lá, essa pessoa tem que ser tratada como um terrorista. Uma pessoa que vai lá e tira ouro e aparece ostentando uma joia que não seja um ouro reaproveitado, ela tirou lá, sabe, dos Yanomamis, ela tirou de algum lugar que aquilo tá respondendo à crise climática. Entende? A madeira, é o cimento, então tudo que tem aqui são recursos. Não existe mais um lixo, não existe mais o reaproveitei, não sei o quê. Nada disso, é recurso. Tudo que está aqui nesse solo é recurso, ponto. Perfeitamente. E eu acho que vale também completar, porque muita gente hoje, a gente pensa, vamos comprar alguma coisa tecnológica. Essa é uma boa tecnologia. Então, dentro dessa linha dos recursos, a gente pode entender que só existe ser uma boa tecnologia hoje, aquela tecnologia que é ambientalmente sustentável, que consegue existir depois de alguns anos, que ela não é totalmente predadora do meio ambiente e futuramente ela é incapaz de existir porque já não tem a própria matéria-prima dela, não é isso? Então, tudo isso que a gente está falando agora, por enquanto, Walter, é a parte material, a parte física, a parte visível. Vamos passar agora para a parte invisível dessa exposição, que foi a que eu comecei a construir quando a gente começou a fazer as primeiras filmagens. Né? Como que foi essa ideia? O que significa realmente quando a gente diz esse ser que para a gente parece muito visível, muito tradicional, muito possível de enxergar, que é o sereio, mas o que ele significa realmente? Porque o sereio não existe, então ele saiu da sua imaginação. O que é o sereio? Bom, o sereio ele surge pouco antes da pandemia, quer dizer, ele surgiu sempre, né? Ele sempre teve no meu imaginário, porque em 77 a gente estava de férias no Rio, e estava passeando lá, né, na ponte Rio-Niterói, e eu e meu irmão fascinado com a ponte, olhando aquela cena de ser olhando pela janela do carro de trás, e foi lindo, não sei o que, né, e em algum momento meu pai teve um processo ali, que ele tinha uma empreiteira, né, de mão de obra, que foi uma das empreiteiras que trabalhou lá dentro, e ele fala assim, não tem nada bonito aí, se vocês soubessem o tanto de gente que morreu, e falei revoltado, né, nervoso, eu falei assim, né, e aí ele começou a contar, né, meu pai não tinha o menor cuidado para falar essas coisas para criança, para não vai ficar traumatizado ou não. Ele falou assim, a gente era concretado, os caras desciam na gaiola e eles explodiam lá embaixo. E eu fiquei assim, imaginando, aquilo foi, né, e ele ia explicando que os caras desciam, e que a contratação era feita com quem morava o mais longe possível, e de preferência que não soubesse ler, porque não ia poder mandar carta, que ninguém ia atrás desses caras, e aquilo, de algum jeito, nunca saiu da minha cabeça, né? Ele contou tudo isso na ponte Rio-Niterói para você. Porque aquela ponte é gigante, né, você assiste novela, filme, e ele fala, assim, meu pai tem uma pegada nessa caixa, então eu vou falando com drama, mas a fala dele nunca teve drama para as coisas, né? Não sei o quê. E aquilo eu fiquei muito impressionado. Quando foi, sei lá, 2015, eu começo a pensar na Lenda dos Sereios, começo a escrever, e começo a pensar que é a fábula, que a Iemanjá se encontrou com o Olocum, aí já estava no espectro dos orixás, o Olocum come navio, né? E aí sobra desses cascos. E aí vai. Aí comecei a vender. Eu lembro que a primeira vez a gente montou para o metrô, né, a Lenda dos Sereios, e o Marcelo Glicério, na época, que é o cara que apoiava muito, criou toda a ideia das esculturas no metrô. Ele falou, eu queria alguma coisa que flertasse com a construção, que não sei o quê. E aí veio essa ideia dos sereios, que seriam esses seres que começam a se revoltar olhando as coisas que caem no mar, né? Curiosamente, nesse mesmo período, eu fazia um trabalho lá em Parelheiros, estava indo na linha do trem, foi quando caiu aquelas vigas dessa linha ouro, que nunca é completada, caiu no rio,
E o trem ficou parado horas. Eu falei, o que aconteceu? Caiu uma viga, né? E eu delirando. Eu falei, nossa, imagina uma viga, esse cara vem, se vinga de todo mundo. Surgiu Sereios a partir de pensar no exército de seres híbridos que protegeriam os rios, os mares, enfim. E agora, com relação a esses sereios que estão sobre a lata de sardinha, que é uma lata de metal também, eles estão pintados de azul. E depois aparece um sereio saindo de uma tela azul também, sendo um monitor de computador. Qual a relação, o que é esse contexto desses sereios azuis e essa tela de computador com um sereio saindo dela? O azul é sempre no meu trabalho por conta do acidente do Césio 137, né, de Goiânia. Também era adolescente que ficou na minha cabeça, porque aquelas pessoas acharam uma cápsula de Césio no chão, né? Todas elas se contaminaram, todas elas morreram depois, e eram pessoas pobres que enchiam, né, dos aterros, né? E aí, depois nós não podemos apoio do trabalho, né? Aqui o sereio. Ponte Rio-Niterói. Outro sereio. E aí eu comecei a olhar, né? Uma coisa grande, né? E a gente tudo confinado dentro das casinhas. Eu comecei a imaginar que a gente estava tudo ferrado, vivendo dentro de uma latinha, igual sardinha mesmo. Eu abri uma lata de sardinha, eu vi, falei, cara, a gente é igual essa sardinha, a gente tá aqui ferrado, né? Ainda comendo um monte de óleo, e depois vamos ser comidos aí pelo universo, né? E aí surgiu